quem é o teu inimigo? A resposta disso está em Efésios capítulo 6, no verso 11, capítulo 6, verso 11 do livro de Efésios, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui fala de revestir, né? Paulo aqui compara aqueles que são de Deus como um soldado, porque o soldado romano, ele tinha uma armadura, para que dardos não vinham atravessar seu corpo, golpe de espadas, flechas não vinham atingi-lo. Então Paulo faz essa comparação daquele que é de Deus com um soldado que usa a sua armadura e usa as suas armas, quer ofensivas, quer defensivas. Então, e ele fala aqui de peleja, ele fala de luta. Se você for no Velho Testamento, você vê ali guerra, né? Se você torcer o Velho Testamento, vai sair sangue, né? De tanta luta, de tanta peleja. Tem ali um proeminente ali do Velho Testamento, Davi, que teve que lutar com um gigante, né? Então, e fala de muitas guerras, né? De muito sangue derramado, de muita luta. E com Jesus, né? Com a vinda de Jesus, essa luta ficou diferente. Então aqui ele vai discorrer para nós que a luta agora não é contra pessoas, né? Você não deve lutar, guerrear com pessoas, contra pessoas. E ele te dá armas espirituais, né? É uma guerra diferente, é uma luta diferente, é uma peleja diferente, com armas diferentes. Hoje lutamos com armas diferentes. Então ele fala, revestimos de toda a armadura de Deus. Então Deus tem uma armadura para nós, né? Tem uma couraça, né? Que vai nos proteger, tá? Então ele fala que é para a gente revestir de toda, não apenas de uma ou de outra, mas de todas as armaduras. Quer dizer, armadura é algo que protege você, né? É uma vestimenta, é uma roupa, né? Se assim pode dizer, que protege você contra golpes do inimigo, né? Contra golpes de armas do inimigo. E ele prossegue aqui, para poderes o quê? Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha bem, ele fala de armas, ele fala de ciladas, ele fala para a gente ficar firme, para a gente usar toda a armadura, né? Mas ficar firmes contra o quê? Contra as ciladas do diabo. O que é uma cilada? A cilada é um engano, é uma armadilha, é uma situação criada para colocar você como presa, né? Para te amarrar, para te prender, para te causar mal. Então, são ciladas, quer dizer, artimanhas, enganos, mentiras, estratégias, seduções para arrastar você para uma cilada, para pegar você, para amarrar você a ele, né? Então, e ele prossegue aqui. Então, aqui ele fala de um inimigo, porque como o título da mensagem é quem é o teu inimigo? Porque as pessoas ficam pensando que o inimigo é o vizinho que briga com você, é o outro que está causando mal, você que está falando mal de você, né? Mas a Bíblia fala diferente, que ele diz assim, porque a nossa luta, ele fala de luta, né? Quem é de Deus, ele vive em
em uma luta, quer dizer, em uma peleja, em uma guerra, né? Ele não tem aquele descanso, né? Da preguiça, da negligência. Ele tem um descanso em Deus, de saber que Deus vai agir a seu favor, né? Então, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, quer dizer, não é contra pessoas, não é contra o físico. Antes, no Velho Testamento, era no físico, não é? Era na espada, era na lança. Agora, depois de Jesus, essa luta nossa, ela passa a ser não contra o sangue e a carne, não contra as pessoas. E aqui ele vai dizer contra quem devemos lutar, né? Porque se uma pessoa ofende você, se uma pessoa causa mal a você, é porque tem um espírito ou vários espíritos imundos usando essa pessoa para te atingir, para causar mal a você. E aí o que ele quer? Como ele é invisível, né? Como o diabo é invisível, ele provoca a situação e sai e fica de lado e coloca as pessoas para brigar entre elas, né? Quando as pessoas estão brigando, elas não estão discernindo a questão espiritualmente e não estão praticando a palavra de Deus. E ele fala, né? Então, contra carne, e sim contra quem? Contra quem nós devemos lutar, né? A mensagem é essa. Quem é o teu inimigo? Você tem que identificar quem é o teu inimigo. Para quê? Para que você saiba lutar, para que você não dê tiros, né? Ou golpes na pessoa errada, né? Você tem que acertar o alvo, né? Deus quer que você acerte o alvo. Você não vai ficar dando golpes no ar, né? Você não vai atingir nem golpes em pessoas, mas ele fala, porque e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quem que é isso aqui? Que turma que é essa? Não é? São castas, são hierarquias de demônios, não é? Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, há uma cilada do diabo. A primeira coisa que o diabo faz é convencer as pessoas que ele não existe, porque ele é mentiroso, pai da mentira e nosso filho na verdade. Jesus nos preveniu, ele é o espírito do engano. Então ele engana as pessoas, ele engana os doutores, tá? Então ele quer enganar, né? Nós, para quê? Para que a gente não saiba lutar, para que a gente não saiba guerrear, para que a gente não saiba usar as armaduras e as armas espirituais que Deus nos deu para vencer as hostes da maldade, os principados. O que é isso? São hierarquias de demônio. Os anjos também têm hierarquia. Os anjos são querubins, serafins, arcanjos e anjos. São hierarquias de anjos, não é? Agora, os demônios, o reino das trevas, o reino de Satanás, ele tem hierarquias. Principado, potestades, aqui ele colocou todas as hierarquias. Então fala que o inimigo nosso, o teu inimigo, são eles, e que você deve lutar contra eles. Mas para você lutar contra eles, né, você tem que ter esse discernimento. Não vai brigar com as pessoas. A pessoa está falando mal de você, não vai lá tirar satisfação, não vai entrar em juízo, né? Chamar o delegado, a polícia, para resolver a questão, para fazer a pessoa parar. Não, você tem armas espirituais que você deve usar, né, para vencer isso, tá? Por isso que Jesus falou, ore para aqueles que vos perseguem, porque aquele que está perseguindo você, ele
ele está sob influência de espírito maligno. Então ele quer o quê? O espírito maligno está naquela pessoa está dando lugar. Porque para Satanás agir na terra, os demônios para agir na terra, ele precisa de um corpo. E a pessoa que der lugar, ele vai usar aquela pessoa. E aquela pessoa vai ser um instrumento na mão do diabo para causar o mal, para te ferir, para causar ofensa. Para a ofensa, ela faz com que o seu coração fique em amargura, o seu coração fique fechado e o seu relacionamento com Deus fica bloqueado. Porque para nós termos relacionamento com Deus, o nosso coração tem que estar livre. Tem que estar livre. Por isso que Jesus falou, perdoar 7 vezes? Não, 70 vezes 7, né? Quer dizer, uma quantidade infinita. Então, né, ele fala assim que perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, porque se não perdoares os vossos ofensores, nem tão pouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, o perdão é uma arma espiritual. Ele libera o seu coração fica livre, e o seu coração ficando livre, o seu acesso a Deus também estará livre. Então nós temos que orar para Deus limpar o nosso coração, perdoar as ofensas, né, para que a gente esteja habilitado a falar com Deus, né, a orar. A oração é essa, né? Então, agora, o que os espíritos malignos, os demônios, diabo, né, que a Bíblia fala, qual que é a estratégia dele? É arrumar alguém, um vaso dele, né? Um vaso, porque nós somos vasos espirituais, ou nós somos vasos de Deus, ou vasos do diabo, né? Agora, pode alguém que é vaso de Deus estar sob influência de espírito maligno. Mas quem é crente não fica possesso, não se trata de possessão, trata-se de opressão. A pessoa está opressa, a pessoa está sob influência de espírito maligno, ele vai fazer a vontade do espírito maligno, né? Porque não deu ainda a liberdade total ao Espírito Santo, né? Então, a estratégia do diabo é justamente isso, enganar você, enganar as pessoas, né? Ele provoca a situação, arruma um instrumento dele para causar problemas para você ficar nervoso, triste, indignado, ofendido, né? Para que o seu relacionamento com Deus fique bloqueado e para que você brigue com as pessoas. Aí você vai comer a isca de Satanás. Isso é uma isca, né? Ele lança a isca, e se você não estiver firmado na palavra de Deus, você vai comer essa isca. Você vai, como diz na gíria, você vai entrar na dele, você vai cair na armadilha dele. Isso que é a cilada, você vai cair na cilada dele, né? E aí ele vai ter como te atingir. A questão é essa: se você cai na armadilha dele, ele tem como atingir você, porque você abriu guardas, você não usou a armadura de Deus. Então, para lidar espiritualmente, você tem que usar revestir de toda a armadura de Deus. E ele vai falar quais são as armaduras, né? Ele fala ciladas do diabo, né? E fala de toda a turma dele, né? Na sua gradação, na sua hierarquia. E ele prossegue: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Quer dizer, quando você está sob alvo de ataque do diabo, o seu dia passa a ser mau, né? Mas você tem que tomar toda a armadura de Deus. Essa armadura é um instrumento ela tem um instrumento de defesa. E ele prossegue: depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. O que é isso?
você toma toda a armadura de Deus, tá? E depois que você venceu, né? Aí você vai orar, você vai repreender, você vai exercer a autoridade de Deus, né? Para vencer aqueles espíritos malignos que na verdade que estão te atacando. Mas depois que você vencer, você não pode parar, você não pode virar as costas, né? É a mesma coisa que você for numa guerra. Você chega lá, né? Vai com a metralhadora, mata tantos inimigos, né? Cai no chão e depois fica alguns feridos e você depois vira as costas. Um ferido lá vai te alvejar, né? Então, por isso que Jesus falou: vigiai e orai, vigiai e orai. Então, nosso estado deve ser de uma vigília constante, Por isso que a distração da mente, as diversões, a meditação, se fala meditação transcendental, que é aquela de esvaziar a mente, né? As religiões orientais têm disso, né? É fazer meditação para esvaziar sua mente. Então, se você esvaziar sua mente, você vai sair do estado de vigília. As drogas, você sai do estado de vigília. O seu poder crítico, ele vai lá embaixo. Você não tem resistência. Você saiu da torre de vigília. Alcoolismo, né? Bebidas faz você sair do seu estado de vigília. A nossa mente, ela tem que ser como uma águia, estar sempre vigilante. E por isso que a palavra diz: vigiai e orai. E ele fala: orai sem cessar. Quando você está vigiando, você está orando, né? Então, depois que você vence esse dia mau que veio o ataque sobre você, permaneça o quê? Inabalável. Continue orando, continue vigiando, né? É aquilo que Jesus falou. Se o dono da casa soubesse o dia que o ladrão ia entrar na casa dele, o que ele fazia? O que ele faria? Ele vigiaria, ele reforçaria as trancas das suas portas, das suas janelas, não é isso? Porque o ladrão, ele tem ele pega uma vantagem quando ele ataca de surpresa. Você não sabe a hora, né? Então, por não saber a hora de ataque, nós vigiamos, nós permanecemos em oração, orando sem cessar, né? E ele fala: estai, pois, firmes, né? O que é um ser firme? É o que ele falou para Josué: ser valente, tão somente ser valente e corajoso. Quer dizer, fique firme. A parábola da casa edificada sobre a rocha é a mesma coisa, né? Chega na mesma conclusão, né? Que já falou: sopraram a casa que foi edificada sobre a rocha, sopraram rijos ventos contra ela, bateu uma tempestade contra ela, mas como ela estava firmada sobre a rocha, quer dizer, sobre a palavra de Deus, né? Ela não caiu. Então, é o que ele está falando: estais, pois, o que? Firmes sobre a palavra de Deus. Ser o que? Então, somente ser forte e corajoso, né? Porque Deus está com você, maior que está em você do que o que está no mundo, né? Então, isso é a fé, você saber que maior que está em você, né? Que você pode topar, né? Você pode repreender, usar da autoridade de Deus, porque você sabe que a autoridade máxima está com você e sobre você. E ele fala: cingindo-vos com cingir, né? As pessoas daquele tempo usavam roupas largas, porque a Bíblia relata de histórias de povos que viviam no deserto, onde é muito quente, então as roupas são largas, para que tenha ali algo que diminua a temperatura do contato externo. Então, cingir as roupas esvoaçantes, as roupas largas, quando você vai correr, você cinge, né? A hora que eles iam correr, não tem jeito de correr com a roupa larga. Então eles cingiam, eles pegavam as roupas e colavam a roupa no corpo e colocavam um cinto.
É o que ele vai falar aqui, ó. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Quer dizer, pega a verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Você vai ver coisas de estarrecer. É o que ele falou para Josué. Não te espantes, não te espantes. Quer dizer, a circunstância, aquilo que está à sua volta, vai fazer você assustar, ver coisas que você vai ficar estarrecido, não é? Mas você não vai pelas circunstâncias adversas, você se cinge com a verdade. E o que, né? Um exemplo da verdade: ainda que um exército se acampe contra mim, ainda assim terei confiança, né? Então vem um exército para você, cerram fileiras de ataque contra você, você vai ficar o quê? Firmado na verdade, na palavra. E a palavra fala: ainda que o exército se acampe contra mim, não temerei, né? A crise, vem a crise, porque isso, porque aquilo, aí você se cinge e se firma na palavra, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Fica com a palavra, confessa a palavra, creia na palavra, libera a palavra, né? Que a palavra vai te dar a vitória. Você firma na verdade, né? E firmado na verdade, você não vai ter preocupação, tá? A preocupação vai embora, a ansiedade vai embora, o medo vai embora, porque você fala: eu tenho um Deus que é todo poderoso e que me guarda, que é um muro de fogo ao meu redor. Então nós não vivemos por vista, né? Nós vivemos por aquilo que nós cremos. Então nós devemos crer na palavra de Deus, ficar firme na palavra de Deus, ao contrário do que ocorre nas circunstâncias adversas, né? Tudo vem contra você, tudo vem para te atacar, para te diminuir, para te eliminar, e você não pode cair na cilada do diabo, porque o que ele arma é uma mentira. O que ele arma, né, não vai produzir fruto, né? Não vai dar vitória, ele vai ser derrotado. Mas para ele ser derrotado, nós temos que praticar a palavra de Deus. Não seja mero ouvinte, mas também praticante da palavra, né? Estou falando aqui de algo forte, né? Em religiões você não aprende isso, porque fica superficial. O ensino fica superficial. É o que parece que Paulo falou, né? Leite vos dei de beber, porque não sois capazes de suportar alimento sólido. O que nós estamos passando hoje aqui é um alimento que é sólido, algo espiritual. Como que você guerreia a guerra do Senhor, né? Como que você deve agir e repelir o mal que vem contra você? Então, ele prossegue, depois de cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Então a verdade, a palavra de Deus, se cinge com ela, a couraça da justiça, justiça, Jesus obrou justiça a nosso favor. Então, né, se vem uma acusação contra nós, essa acusação é a acusação do diabo, é a acusação do inimigo. Agora, como que você se defende disso? Com a couraça da justiça. Como assim? Como assim? Jesus obrou justiça a nosso favor. Ele pegou os nossos pecados, nós somos mais do esquecimento dele, não se lembra mais. E quando pecarmos, nós temos advogado junto ao Pai, que é capaz de se condoer com as nossas fraquezas e nos perdoar. Então isso tem que ser praticado. A fé que Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? E ele pegou todos os nossos pecados, nós somos mais do esquecimento, e é o nosso advogado, e nós o invocamos
e nós confessamos a eles as nossas transgressões, e a nossa ficha está limpa diante de Deus, porque pela justiça que Jesus obrou a nosso favor. Isso é estar o quê? Vestido com a justiça, cingido com a verdade, né? São o que? Armas espirituais para você vencer. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, quer dizer, esteja pronto a caminhar e a falar de Deus, caminhe por Deus, ande por Deus, ande na direção de Deus, caminhe segundo os princípios de Deus, e fale o Evangelho. Foi o que falou para Josué também, né? Sai pelo caminho, sai falando a palavra, é isso que fala, para onde você for, fale a palavra. Embraçando sempre, e ele fala Evangelho da Paz, né? Jesus falou, eu não vim trazer a paz, né? Eu vim trazer uma guerra, né? Mas essa guerra que fazemos, Deus luta por nós, mas no nosso interior há paz, porque Jesus é o príncipe da paz, né? Parece coisas contraditórias, mas não são, né? A nossa volta pode haver guerra, haver conflito, mas o nosso interior está em paz, porque repousa no príncipe da paz, na confiança que Deus garante a sua palavra. Embraçando sempre o escudo da fé. Aí é uma arma defensiva. O escudo, ele protege você de contra dardos, né? De flechas que é disparada contra você, de golpes de espada, de golpes de lança. Porque quando você firmar na verdade, quando você olhar para a justiça de Deus, quando vestir da couraça da justiça, né? Qual que vai ser a manobra do diabo? Ele vai lançar palavras para minar você, para minar a sua fé. Isso é um dardo. Vai falar, quem é você? Quem é você? Né? Olha as coisas que você já fez, né? E você pensa que você tem unção? Você não tem nada disso. Unção é só para os outros, tal, né? Você está um fanático. Agora você só fica lendo esse livro, você está um fanático, né? Ele vai tentar minar você, tá? Aí você usa o quê? Um escudo, né? Um escudo, e repele com a palavra. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Né? Se é Deus quem me justifica, quem me condenará? Aqueles que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então você tem um escudo de fé. Você usa a palavra como um aparato para dardo nenhum penetrar. Esse dardo é uma dúvida, é uma acusação, né? Pode ser um medo para minar as suas fortalezas, a sua couraça de justiça, né? Para minar aquilo. Esse livro aí é um livro de história. Esse livro foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Você não acredita nessas coisas? Você está negando a tradição do seu povo, de sua mãe, do seu pai, né? Isso é um dardo inflamado, mas fique com o escudo da fé. Creia na palavra e use a palavra, creia na palavra, né? E maneja a palavra, né? O escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Falei inflamados porque os soldados naquela época atiravam flechas incandescentes, né? Eles colocavam um betume na flecha e disparavam, para que se ela caísse em algum lugar que tivesse material inflamável, aquilo ali pegava fogo, né? Então isso é inflamado. Então nós somos alvo disso, né? Uma flecha inflamada, né? Alguém falando contra você, injúria, calúnia contra você, você fica com os nervos à flor da pele e você vai lá tirar satisfação, você vai lá brigar, você vai usar o braço, né? Você saiu do escudo da fé,
Porque a fé nos fala, a nossa luta não é contra sangue e carne. Podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Capacete, né? Eu sou salvo em Jesus, né? Dardo nenhum penetra na sua cabeça. Na cabeça é o lugar que você guarda a palavra de Deus, né? Na sua mente, né? A Bíblia fala coração. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A arma ofensiva é a espada, e a espada é a palavra de Deus. Aqui está dizendo que ela é a palavra de Deus. Então você sempre libera a palavra de Deus. Isso é chamado, né? Isso é chamado no meio das pessoas que trabalham, que já entraram nessa seara, como guerra espiritual. Você tem a palavra de ataque e de defesa, né? Então a espada, ao mesmo tempo que é um instrumento de ataque, é um instrumento de defesa. Mas você tem que atacar. Quem é de Deus, ele ataca as trevas. O diabo não tem medo do crente, ele tem medo do ataque do crente em nome de Jesus. Porque quando o crente ataca em nome de Jesus, né, o diabo sabe que ele não pode com Jesus. Né? Deus manda anjos, exército de anjos, e vai pelejar a teu favor. Então, a espada do Espírito, a palavra de Deus. É por isso que fala no Salmo, né? No Salmo 1, é por isso que Deus falou com Josué. Né? Medita na minha lei de dia e de noite. Para quê? Né? No Salmo 1, verso 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, será bem sucedido em tudo quanto empreender. O que é isso? É a mesma coisa do soldado que afia a sua espada, do lenhador quando vai para cortar árvores, ele vai afiar o seu machado. Quer dizer, o instrumento dele está afiado, está preparado. Então nós temos que ter a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, nos nossos lábios, e saber liberar a palavra de Deus como um instrumento de ataque e um instrumento de defesa. Quando você fala a palavra de Deus, né, os demônios vão obedecer, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é uma sentença contra Satanás. Fala assim: diante do meu Deus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então retira-te, inimigo, né? Então você fala e Deus manda anjo para executar a palavra que você fala, a palavra de Deus que você fala, porque o Espírito de Deus zela pelo cumprimento da sua palavra, né? E ele prossegue: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com perseverança e súplica por todos os santos, oração intercessória, e também por mim, né? Paulo pede aqui: para que me seja dado ao abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecidos os mistérios do Evangelho. Amém? E encerrando aqui, né? O vídeo fica longo, já parece que já ficou. E diz aqui em 1 Coríntios 10, 4, Paulo, pelo Espírito Santo, falando assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Há uma guerra, mas essa guerra não é carnal mais, não é com bomba atômica, não é com metralhadora, não é com espada, né? E sim poderosas em Deus. As armas, nos deu essas armas o que? Poderosas, quer dizer, mais poderosas do que uma bomba atômica, né? Poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Deus. Amém?
Era para falar mais, mas vamos ficar por aqui, né? Em nome de Jesus, né? Seja você abençoado em nome de Jesus. Eu oro por você, seja livre, tenha o discernimento de quem é o teu inimigo e de como ele age, e tenha o discernimento de como usar as armaduras de Deus e as armas espirituais, e que sabendo que a nossa luta, a tua luta, as dificuldades que vêm contra você, os problemas, as doenças, as enfermidades, as injustiças, as acusações, isso deve ser repelido espiritualmente, porque isso são setas inflamadas do maligno, e você o repreende em nome de Jesus. Use a tua fé, use a armadura de Deus, use a palavra de Deus a teu favor, para a glória do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Seja livre, seja abençoado, seja curado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus.